Pode colocar, por favor, a música, solta a música, tchê. Boa noite, Emerson. Boa noite, Pécio. Boa noite, Pécio. Boa noite, Emerson. Tá saindo som, galera? Me fale nos comentários, porque eu tive que colocar o fone porque minha rua tá um pouquinho barulhenta. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um joinha. Guarujá, sul de Minas. Oh, menino. Minas é... Só gente boa mora em Minas. Então você tá me ouvindo bem, né, Emerson? Peteleco já chegou. O Instagram ainda está Vamos mandar aqui, gente, pro pessoal. Que eu estragando, né? Está entregando ainda aqui as lives. Então já tô aqui, ó, mandando aviãozinho pro povo. Esse horário muita gente está trabalhando, mas vamos mandar aviãozinho aqui pra galera. Para eles nos assistirem. Manda aí também. Mandei um monte de aviãozinho aqui. É um horário ainda que o pessoal tá chegando do trabalho, né? Cadê o Pécio? Pécio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Acho que o Pécio saiu. Pécio, volta. Ai, Pécio. Chama eu aí, Pécio. Você quer que eu te chamo? Como que chama aqui? Deixa eu ver. Deixa eu chamar o Pécio aqui. Homem, pega a senha. Vai ter várias senhas, gente. Anota, pega em caneta. Esse é o homem do conhecimento. Palmas para ele. Boa noite! Esse é o... Gente, pega a senha, como diz ele. Pega a senha, porque essa live de hoje promete. Pega a senha, que honra poder Pega participar. a senha. Dona Flávia, obrigado. Obrigado mesmo, Juntos porque é no mesmo muito bom estar com pessoas que querem fazer a diferença, que querem, né, passar conhecimento, que querem, né, divulgar essa nobre arte, que querem espalhar. Então, eu estou muito feliz de poder participar com você. E eu tive a honra de te conhecer pessoalmente, então isso é mais legal ainda, né? Foi mesmo. Ah, você, sua família, sua esposa, suas filhas. E vamos nos encontrar novamente, se Deus quiser, em março. É isso aí, é isso aí. Já mandei para todo mundo aqui no meu, Manda. no meu WhatsApp, espalhei lá nas maratonas para o pessoal entrar, para o pessoal, né, compartilhar. Você que entrou aí, ó, já pega o dedinho aí no aviãozinho, ó, eu vou fazer isso também. Se Manda pro todo mundo povo que aí. entrou mandar, vai ter bastante gente na live. Esse horário é um horário ainda que o pessoal está chegando do trabalho, mas aí a gente deixa salva, né? Depois eles assistem. Mas pode mandar aí o aviãozinho aí, esse triângulozinho aqui, né? Vai Eu vou mandando aí, mandar porque pro todo... povo.
Já mandei aqui para um montão de gente. Eu Vou queria mandar ler pro Pai. um pedacinho aqui de um. Ai, meu Deus! É Caiu, hein? muita energia, é tanta energia boa aqui que as estruturas estão, Olha lá. as estruturas estão sendo abaladas. Deixa eu ler. Ai, meu Deus, gente, ai, quebrou o meu. O que eu vou arrumar Credo. agora aqui? Vou ter que ficar segurando o celular porque quebrou o meu suporte. Nossa, senão você vai ter que ficar a live toda segurando para mim o celular. Tô mandando Ele pro não palhaço. para aqui em pé, tá vendo? Que eu fiz uma gambiarra aqui de palhaço. Tô mandando até pra Flávia. Flávia Style. Não foi só chegar que resolveu. Olha o tantão de gente que tá chegando. Ê, sejam bem-vindos! Gente, isso aqui que eu gosto de compartilhar sempre, que todo mundo que tira um tempo pra gente, que eu escutei desde criança que tempo é dinheiro. Só que depois que eu comecei a estudar e você vai ler algumas passagens bíblicas, você entende que o seu tempo é vida, né? E você está dedicando a sua vida ao outro. Isso é o que tem mais de especial no mundo, é você dedicar a sua vida a alguém. Então, o seu tempo é vida, Exatamente. não é? Ainda tô Eu mandando queria... aqui. Isso. Tô acenando aqui para todo mundo. Vai chegando, gente. Vai chegando e já vai enviando, porque essa live de hoje, vocês vão pegar muitas senhas, né, Pércio? Ainda mais depois de um Vamos. tempo aí épico que nós vivemos, ter pessoas assim como você compartilhando aí conhecimento e conhecimento de verdade, né? Aquele conhecimento que confunde, não, é conhecimento de verdade. Porque a gente tem visto muita gente falando muita coisa, né, na internet, e acaba confundindo um pouquinho o pessoal. Então, hoje, gente, o Pécio, esse cara é muito fera, eu sou muito fã de eu sempre falo do trabalho dele, que eu acho ele muito completo, né, a pessoa dele e o palhaço dele. Eu sou muito fã do Peteleco ainda. Eu encontrei o Pécio, eu quero encontrar com o Peteleco em março. Por favor, você traga o Peteleco, viu? É Gente, verdade. pensa num palhaço assim que você não dá vontade de sair de perto. A minha filha e o meu filho, né, eles assistiam, lembra? Eu ficava nas lives, manda beijo, porque eles são muito fãs do Peteleco. É um palhaço extraordinário, assim, fantástico. Que legal, que legal. Ele Ó, o Daniel solta tá aquele perguntando. cabelo dele, ninguém aguenta o charme. O Daniel tá perguntando aí, ó. É boneca bonita lá atrás? É você de palhaça? Aqui, foi um É. presente da Renata. Ela faz quadradinhos de amor, ela entrega mantas nos hospitais e ela faz muito esses trabalhos assim. E ela presenteou a Ferracina. Show de Chama-se bola. Quadradinho do Amor. Ela entrega mantas nas casas de repouso. É muito lindo o trabalho dela. Que legal. Então, Galera, ó, deixa eu aperta só. um Ah, coraçãozinho aí também, galera, porque isso divulga a live, doutora entendeu? A gente Beloca, vai estar tá falando entrando bastante muita coisa gente. interessante aqui. Ô, doutora Beloca, eu sou fã dela. Gente, é muita gente legal, não estou dando conta de acenar para todo mundo. Se eu esquecer alguém aqui, não esqueça que a Ferracina, ela habita nesse corpinho aqui, tá, gente? Você quer começar falando algo? Não, eu tô aqui para curtir você, filha. Você que manda na live aí, Ou é você direciona, ou... a gente vai aí conversando, porque eu tô animado. Tô animado. Quem tá animado aí? Pega a Isso. senha! Pega a senha, já pegaram água, pega um caneta, caderninho, vai anotando aí, viu? Eu É, queria ó, só ler aqui rapidinho. quem anota é mais Aprende duas vezes. inteligente. E aprende Quem duas vezes anota assim, é mais inteligente. Saiu um estudo que é fala sobre verdade. isso. Assim quem ensina aprende duas vezes. E você fica replicando. O segredo é esse, é a constância. Você sempre está ali em Exatamente. movimento. Já uma senha aí, né, PS? Olha, a Kátia colocou aí, olha que legal, foi assim, que me conheceu num seminário de cura e libertação. E eu tive a oportunidade de fazer o peteleco lá durante 5 minutos. Ah, que máximo. Tem alguém falando que o seu som tá baixo. Para mim tá ótimo, mas
Alguém está Meu falando que o povo seu amado. som está baixo. É muita gente bonita, por isso está estremecendo as estruturas aqui, ó, do meu. Olha, deixa eu Verdade. ler aqui para vocês. Eu estou lendo esse livro aqui, que é Pare de dar murro em pontas de faca, gente. É muito legal. É mais uma dica aqui que a gente vai deixar aqui para vocês. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que parece que está falando pro palhaço, sabe? Muito legal, assim, ó. E é bonito ver uma pessoa sendo ela. Esse é o caminho para você ter realizações e felicidade. Porque na hora que você se reprime em relação àquilo que é, fica complicado se soltar. Ser você mesmo e fazer o que realmente quer. Brinde com o seu maluco beleza, nosso palhaço, né? Interior. Deixe-o sair um pouco. Faça uma vida, faça uma vida que tenha uma casa para ele. Tenha certeza de que você não irá se arrepender. É assim que você vai se conectar de verdade com o seu projeto de vida. O murro em ponta de faca mais dolorido que existe é a luta de ser uma pessoa que você não é. Eu achei assim muito forte. Repete, repete, Muito, pega a muito, muito. senha, pega a senha. Repete isso Ó, aí. arrepiadíssima, porque tem muito a ver com a palhaçaria, muito a ver. Não, repete isso aí. Qual Repete parte? esse final aí do ponta O de faca. final, o murro em ponta de faca mais dolorido que existe é a luta para ser uma pessoa que você não é. Imagina você ali lutando todos os dias. Ai, ó, Pega a você ser, senha. você ser uma pessoa que fica lutando todos os dias para ser alguém que você não é. Deixa o seu maluco beleza, deixa o seu palhaço interior, né? Faça uma casinha para ele e deixa ele passear, deixa se externar, né, Peça? A gente precisa aprender a externar isso. Exatamente. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, qualquer um pode ser palhaço, né? Eu falo o seguinte, é só aquele que está disposto a... O seu falhou para mim aqui. Oi, voltou? Voltou. Gente, vai É, mandando nos comentários aí se tá dando para ouvir certinho, que a gente vai se o adaptando pessoal, aqui. o pessoal pergunta assim para mim, qualquer um pode ser palhaço, né? Eu falo só aquele que está disposto a revelar o seu eu. Só aquele, sem medo de julgamento. Que senão não Não pode ter consegue. medo de se expor. Porque você se Não. expõe. Você se expõe. E depois que você se expõe, você não consegue mais viver sem essa sua versão, não. Olha, eu Exatamente. ouvi isso logo no primeiro dia, né, do curso, eu fiquei muito impactada quando eles começaram a falar. Eu falei, me deu vontade de sair correndo. Eu falei, isso não é para mim, pelo amor de Deus, eu vou me expor. Eu tinha um medo de me expor. Gente, eu vivia dando uma caixinha assim, olha, eu não quero me expor. E quando eles começaram a falar de exposição, eu abro essa porta que eu quero ir embora, isso não é para mim. E aí depois no final ele falou, né, ele chegou e falou isso, corre um grande risco de você se apaixonar por esse nariz vermelho. E aconteceu. Olha aí. Aconteceu de verdade. Olha Foi até o o Natan que falou. Daniel perguntou aí, como você começou o seu palhaço? Eu comecei a minha carreira de palhaço me escondendo muito. Eu Se usava escondendo? peruca, me escondendo. Eu usava Ah, sim, peruca, sim. Usava a sua eu, imagem para se eu esconder. tinha, eu tinha muita maquiagem, eu Pega tinha a muita senha, ó. coisa por fora, eu tinha muita coisa por fora, né? E eu tive que ir tirando isso para revelar eu, para eu me O expor. seu eu. Exato. Exatamente. E quando, igual você falou, quando você descobre isso, a gente desbloqueia algo que deixa a gente travado, não só na área do palhaço, na área da arte, mas na vida, Na né? vida. E isso começa a te abrir portas, né? Portas para o seu eu interior, para você saber Sim, lidar com você mesmo, com as suas emoções. E isso que é muito interessante nessa arte do palhaço, né? O verdade. nariz é a menor máscara do mundo e é a única diferente. É a única diferente. Por que ela é diferente? Porque a máscara em si,
a máscara em si, qualquer outra máscara, ela esconde a pessoa e revela um personagem. E a máscara do palhaço é a única que revela quem Sim. está atrás. E quando a gente não tem essa dimensão, né, do que é essa menor máscara do mundo, em vez da gente se revelar, acaba o quê? A gente se escondendo, né, atrás de uma maquiagem, atrás de um figurino, atrás de uma peruca. Você começa a colocar coisas ali que não é você, porque você não quer se revelar. É muito profundo, né? E muito libertador mesmo. Realmente esse nariz tem poder de tocar onde a gente não consegue com as mãos, né? Na alma, na nossa alma e na alma das pessoas, assim. Só quem passa por esse processo sabe o que a gente está falando aqui, porque é realmente É isso aí. O nariz, o espelho reflete o corpo, mas o nariz vermelho reflete a alma. Ele reflete a nossa revela, alma. ele Ele revela a alma. revela a alma. E quando eu comecei porque eu trabalho com moda há mais de 10 anos, né? Então, assim, quando eu vendia, eu tinha uma loja de calçado, e as pessoas falavam assim, você parece mais uma psicóloga, porque eu ficava conversando, querendo entender o porquê que aquelas pessoas eram tão compulsivas. Então, por trás de algo, por trás de uma venda, eu sempre tentava trazer pensar, né, por que aquela pessoa estava reagindo daquela forma. E eu comecei a me aprofundar mais nessa questão da aparência, da imagem. Tá travado para mim, não sei se sou eu que tô travado ou se é você, Péssio. Péssio. Gente, vocês estão me vendo? E estão vendo o Péssio certinho? Coloca um joinha para mim, porque o Péssio ficou travado. Agora eu não sei se sou eu, se é o Péssio. Ele acabou saindo, mas ele vai voltar. Deixa eu só terminar aqui o meu pensamento. Então, faço moda há mais de 10 anos. E eu comecei a entender essa linguagem. O PS travou, né, Beni? É isso mesmo. Ele vai chamar aqui de novo. Eu tentei. Deixa eu convidar ele de novo aqui. Convidando o Pércio. Estou falando que é gente da pesada que está aqui, gente. É por isso. Pega a senha, anota. Ó, já saiu várias senhas aqui hoje, né, Pércio? Pércio congelou. Agora ele voltou. Voltei? Tá normal? Voltou, voltou. E eu O trem fiquei, saiu sozinho. e eu fiquei tão impactado com essa questão da preocupação das pessoas com a imagem. Eu ficava, será que elas estão querendo se esconder ou se revelar através disso? Então eu comecei a estudar, né? Tem mais de 10 anos que eu estudo sobre essa questão do nosso de se expressar através da nossa imagem, né? E comecei a ler. Quando eu entrei nesse ambiente, que eu vi a necessidade eu falava, gente, tem muito instituto totalmente despreparado para essa questão da imagem de um palhaço. Porque as pessoas, em vez de se revelarem, porque eu escutava sempre isso, o palhaço te revela, eu via pessoas usando bengala, eu via bengala, né? Você usa esse termo também? Pessoas que se escondem, usam coisas assim, né, como bengala. E muitas vezes não é só para mostrar, não, era para se esconder mesmo, usava a imagem, né, muita maquiagem, peruca, coisas que não faziam parte mesmo da vida delas, porque por medo de se expor, né? Então, eu comecei a estudar muito. Eu fiz um curso de neurociência básico para entender um pouco como funciona a mente. Eu fiz um curso muito aprofundado sobre a questão do visual, da imagem, de cores. Então, tudo que vai ser falado aqui hoje, tanto da minha parte quanto do Pércio, gente, é tudo comprovado, não é falácia, não. Né, Pércio? É muito estudo, são anos de estudos. Então, anotem. Não, não sou psicóloga, sou apaixonada nessa neurociência, na transformação, né, de vidas. Então, eu busco muito conhecimento, eu faço muitos cursos, mas psicóloga eu não sou, não. Mas eu amo. Perguntaram aqui, você é psicóloga, moça? É só a gente entender em qual posição nós estamos e o que nós queremos realizar. Porque, Sim, assim como toda profissão, o palhaço também teve uma evolução. Se você pega palhaço de circo, é tradicional, é família. Então você vê ali de gerações e gerações, né, a evolução da família dentro da arte, né? E cada um vem com a sua característica, vem, né,
com o seu dom especial, né? Você pode pegar, não tem outros carequinhas, só existiu um, né? Isso é Então, único. a Relia, não teve outros, teve a Relia filho, depois teve a Relia neto. Então, você vê que é uma característica geracional, né, de família. Sim. Mas depois o palhaço ele saiu do circo. Então, você pega, o palhaço foi para a TV, né? Você vê o Patati e Patatá. O Patati e Patatá é palhaço, mas ele é um personagem. Eles Sim. criaram uma marca. Por Exato. quê? Porque o Patati e Patatá foi feito para replicar, justamente para esconder a pessoa atrás, para não revelar. Exatamente. Uhum. Então, se você quer montar um personagem, isso não tem problema. Mas quando a gente está falando de um palhaço mais contextualizado, um palhaço Humanizado, né? humanizado, a gente está falando com o nosso eu. E aí é a exposição do meu eu, é o exagero do meu eu. Então, o palhaço foi para o circo, o palhaço foi para as ruas, o palhaço, né, foi para os teatros. Então, houve essa evolução. Não que você, se você quer montar um personagem e que você quer replicar isso, não tem problema, mas que você entenda o trabalho que você está realizando. Exatamente. É isso é O público importante. local. Olha aí, entrou um Isso. mestre aí, ó. Viu? Só gente muito querida aqui. E Ó, o o que Paulinho aí é meu acontece, assim, mestre. são linguagens. Aprendi com ele desde o começo. Olha aí, uma honra ter você aí, Paulinho, na live. Tem vários parceiros amigos aí, tem um Benê, tem uma galera legal aí. Viu? E o que Benê tem também é acontecido mestre. também, que as pessoas confundem questão de geração, igual você falou, existem palhaços, os palhaços são muito antigos, né? Porém, sim, eles se vestiam de acordo com a época, eles atuavam de acordo com a época. A gente chegou numa geração que é tudo muito rápido, entendeu? Hoje você tem um conteúdo, daqui a pouco você tem outro, mas assim, é tudo entrelaçado, né? Que muda. O que muda é a linguagem. E a linguagem do palhaço, peço travou novamente. E a linguagem do palhaço, a essência é a mesma, porém a forma como a gente trabalha é diferente no ambiente hospitalar, né? Porque os seus gestos, o pé se travou de novo. Eu vou chamá-lo novamente. Mas a sua forma de atuar, né? Porque o doutor Palhaço, especificamente falando dele aqui, ele tem uma forma de trabalhar diferente, de agir, de falar, de se vestir, porque a intenção exatamente é essa, é a gente levar a humanização para o ambiente hospitalar. E como fazer isso? Através da nossa imagem, porque nós somos seres visuais. Então, a maior parte do nosso cérebro, ela foi programada. Isso é provado, gente, é cientificamente provado, que nós somos seres visuais. Então, importa, assim, principalmente dentro de um ambiente hospitalar, onde o ambiente já é mais propício, né? Deixa eu chamar aqui de novo, Pérsia. Chamei. Cadê você, Pérsia? Se eu já fui tocada em uma visita, você quer dizer tocada fisicamente, já fui, e emocionalmente também. Em uma única visita, essas duas coisas aconteceram. É uma história muito linda, inclusive nós vamos fazer uma entrevista com pessoas que passaram por essas experiências dentro do ambiente hospitalar. Se você é uma dessas pessoas, nos chama no direct depois que a gente quer entrevistar vocês. Isso é muito importante, a gente ter esse feedback. Enquanto o Pércio não entra, eu vou falar então essa experiência. Foi minha última visita, última visita, acho que antes de começar a pandemia, eu estava com mais 3 amigos, e uma noite anterior, eu via uma mulher pedindo socorro, sempre socorro, 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 e eu falava, gente, o que está acontecendo? Por que essa mulher está aparecendo para mim? Eu vi uma imagem, eu fico arrepiada, porque assim, foi muito real, eu vi uma imagem de uma mulher na minha frente pedindo muito socorro, e aí eu comecei a orar por ela, eu falei, eu não sei o que ela está passando, eu vou orar. E no outro dia, isso foi no sábado, no domingo eu fiz a visita. Quando eu entrei no quarto, gente, olha só, sem brincadeira, eu fico muito arrepiada. Quando eu entrei no quarto, ela olhou para mim e falou assim, você é o anjo que Deus falou que ia enviar para me dar um abraço hoje. Só que nós somos treinados, né, a não tocar no paciente. E como que você fala para um paciente desse que, quando você já entra, né, você já é abordado assim, você é o anjo que Deus falou que ia enviar e que você me daria um abraço hoje, ele viria através desse anjo. Ela falou assim, ele falou que eu viria
que Deus viria, no caso, né? Que ele viria através de uma pessoa. Então você é esse anjo. Eu posso te dar um abraço? E eu estava com esse óculos aqui, ó. Eu quase não deixo de usar porque ele tem essa história. Então ela falava assim, que óculos lindo, ela querendo mudar para eu me aproximar, ela queria tocar no meu óculos. E eu falava, meu Deus, me ajuda, como que eu vou fazer? Eu não posso deixar essa mulher me tocar. Mas ao mesmo tempo ela já estava tocando na minha alma. Eu falava, também não posso, não tem como eu sair daqui depois, né, de algo assim tão... Aí ela falou, eu preciso te dar um abraço. Aí eu falei assim, mas por que você está com tanta necessidade? Ele, eu pedi a alguém, eu falei que ele precisava me enviar, e você é a resposta que ele vai me dar. Aí eu falei, aí eu tentei entender. Aí ela falou, porque eu estou passando por um problema, o meu ovário, vou ter que retirar meu ovário. É uma cirurgia muito complicada, eu corro risco de vida. Aí eu comecei a chorar. Aí, se você não consegue, gente, tem coisas que acontecem, a gente não tem um controle. Porque eu tinha passado exatamente pela mesma história, ela ia tirar o ovário, e eu tinha tirado o meu ovário com 16 anos, era a mesma história, mesma história. Então eu falei assim, agora eu entendi por que Deus me trouxe aqui, né? E aí fui contando a minha história, que deu certo a minha história, só que ela pegou o meu telefone e colocou lá assim, Flávia Anjo, porque ela queria me ligar depois da cirurgia. E ela não me ligou. Ela não me ligou porque ela não resistiu à cirurgia. Então, assim, gente, é difícil para eu falar sobre isso aqui. Mas, assim, tem coisas que tem que ser feitas, sabe? O meu dia ali, eu tirei o jaleco, encerrei a minha visita, deixei os meus parceiros, né, fazerem, visitar os outros quartos, e para mim encerrou ali. Mas eu fui resposta de oração para aquela pessoa. Então, como que eu não ia deixar ela, assim, ela não estava com... Quando a pessoa não pode ser tocada, entendeu? Não era transmitido, era problema no ovário, que ela ia tirar o ovário. Então, antes da gente passar nos quartos, o PS está demorando, né? Eu já fiz o convite para ele. Então, antes da gente entrar no quarto, a gente pergunta quais são os pacientes que podem ser. Então, ela podia ser tocada, entendeu? Apesar da gente não ser orientada a fazer isso. Mas foi um momento único. Tanto que aconteceu o que aconteceu, ela não voltou da cirurgia. Mas o abraço e a resposta de oração dela, que Deus enviaria alguém para dar esse abraço, foi. Então, assim, há momentos e momentos. Então, o palhaço, ele tem que ter uma sensibilidade no ambiente hospitalar muito grande. Péssimo, eu te chamei. Vou te chamar de novo. Entra aí, fi. Fiz de novo. Aceita aí para ver. Então, o PS ele vai falar muito essa questão da sensibilidade no olhar, é uma tríade que o doutor Palhaço precisa ter, né? A sensibilidade no olhar, no sentir e no agir. Isso é muito importante para um doutor Palhaço. Ai, Pécio, entra. O Pécio está com problema na internet. Olha, eu fiz o convite de novo para ele, mas não está chegando. Entendeu? Então, assim, quando a gente bate na tecla de que é necessário ter um preparo muito grande para você ser um doutor palhaço, se você não tiver essa tríade, essa sensibilidade, né, no olhar, no sentir, no agir, gente, não tem como você ser um doutor palhaço, porque a gente está lidando com emoções, com a sensação, com sentimentos de pessoas que, às vezes, igual no caso dessa moça, ela ia fazer uma cirurgia no outro dia. Vocês fazem ideia se eu não tivesse tido uma sensibilidade na hora ali, se eu não tivesse sido treinada, bem treinada, Pécio, solicita para ver se eu consigo te aceitar, porque eu estou te chamando, não está dando certo. Tenta você solicitar aí para mim, por favor. Então, se eu não tivesse tido essa sensibilidade, porque o palhaço ele tem que ser muito cirúrgico no ambiente hospitalar, ele tem que observar muita coisa ao mesmo tempo. Ele tem que observar o paciente, ele tem que observar a pessoa que está com ele, a nossa emoção, como que a gente está. Então, tem que ser muito cirúrgico. Não pode ter... A gente trabalha com erro, né? É engraçado o erro ali, mas eu digo no erro mesmo ali do... Também não consigo chamar. Falaram para você reiniciar o seu celular, Pécio. Então, a gente tem que ser muito... Desculpa a palavra, mas quem consegue ser um doutor palhaço é uma pessoa muito FOD, né? Não vou falar porque eu posso agredir alguém com essa palavra, mas realmente, por isso que a gente está tentando fazer essa imersão, gente, é para honrar essas pessoas que doam a vida,
sabe? Às vezes deixam pessoas queridas em casa no domingo e vai lá, assim, para poder tentar levar a algo, né? O bem-estar, para tentar tirar o foco da dor daquela pessoa, para tentar trabalhar a parte curada, a parte saudável do paciente. Então, isso é muito sério, precisa ser levado a sério, e a gente precisa ter pessoas que dê voz a esse trabalho. Ele precisa ser reconhecido. As pessoas precisam se preparar para estar nesse ambiente. Então, essa live, né, essa imersão que está acontecendo, é por vocês, é para dar voz a vocês. Não é sobre mim, não é sobre o Pércio, não é sobre a Lídia, não é sobre o Peteleco, não é sobre o pessoal do circo, que vai ser dentro de um circo, porque a gente quer realmente que tenha esse contato, a diferença, mostrar a diferença. Então vai ser algo assim, gente, que nunca aconteceu. Só gente que realmente sabe do assunto que vai estar lá. São pessoas que estudam para isso. Então, uma oportunidade única. A gente está falando de transformação. São pessoas que serão impactadas. A gente vai gerar emprego. Né? É muita coisa que vai acontecer nessa imersão. Então, assim, e o melhor de tudo é você que vai estar lá. Né? A nossa preocupação é com quem vai estar lá. Então, a gente está trazendo o melhor, né? Porque é necessário dar voz, porque precisa-se sim, gente, estar preparado. É um ambiente muito sensível. Pércio tem muita senha para entregar para vocês, eu vou entregar ele aqui. Ó, já estou chamando ele novamente aqui ao vivo. É muita senha. Conseguiu. Gente, sabe o que é isso? É muita gente extraordinária numa live só. Meu Deus, nunca aconteceu isso. Tá dando um trampo para entrar. Não sei o que aconteceu. Vai dar. Reiniciei, fiz tudo que tinha que fazer. Ele não deixava eu chamar você e nem aparecia para mim entrar. Agora Olha que vai. coisa. Olha que coisa. Agora acho que agora vai. Fala aí um pouquinho sobre. Estava falando com eles aqui a respeito da sensibilidade de um palhaço ser muito cirúrgico no olhar, no sentir, no agir dentro de um ambiente hospitalar. Eu queria que você É, compartilhasse. o trabalho de Doutor Palhaço, ele é o único que traz, acho que, essa sensibilidade, né? Tanto que eu tenho amigas que são formadas, atrizes, e quando elas fizeram o curso de palhaço, para específico Doutor Palhaço, elas perceberam que a sensibilidade delas mudou em relação aos outros trabalhos que elas realizavam. Então, essa sensibilidade, ela pode ser desenvolvida, né? E eu aprendi, né, uma tríade. Eu comecei a trabalhar demais com essa tríade, a estudar essa tríade, que é o olhar, o sentir e o agir. O palhaço de hospital, ele nunca sabe, né? Eu conheço trabalhos que fazem diferente, né? Tem gente que vai, tem gente que vai apresentar no hospital. Uhum. Chega lá, já tem uma peça pronta, entra no quarto, apresenta, sai, entra no outro quarto, apresenta. Então, tem vários tipos de trabalho, mas a maioria, eles trabalham com improviso. Então, eles vão ali, ele não sabe o que vai acontecer. E, gente, eu errei muito, né, antes de trabalhar essa questão dessa tríade. Né? O Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, ele fala um negócio muito interessante. O doutor palhaço é algo bom que está entrando ou algo ruim no quarto. Então, ele pode ser algo ruim, fazer uma brincadeira errada, fazer, né, uma piada errada, acender a luz. Ele pode, acendendo a luz, ele pode estar fazendo uma coisa errada. Dando um copo de água, ele pode estar fazendo uma coisa errada. E isso mexeu muito comigo. E quando eu comecei a desenvolver essa tríade, olhar, sentir e agir, o que é essa tríade? O palhaço, quando ele abre a porta, ele olha. E o que é esse olhar? É esse raio-x que ele consegue fazer 360, né? em tudo que está acontecendo. O palhaço de hospital, ele é interessado e não interessante. É isso que muda.
É esse olhar, é um olhar interessado, né? Então, na hora que ele abre aquele universo, ele consegue perceber. E ele percebendo, olha que interessante, ele sente. A partir do momento que você sente, a empatia, ela aflora. E aí, os sentidos que Deus nos deu, que são naturais, esses sentidos que têm potenciais dentro da gente, que são maravilhosos, eles nos ajudam a pensar no melhor agir. O que é esse melhor agir? Nós temos ali no hospital 2 momentos. Nós temos um momento de riso e um momento de bem-estar. O riso é uma brincadeira, é uma música, é uma mágica que deu errado, é uma paródia, né? É um jogo com um parceiro. Agora, o bem-estar é o olhar, o bem-estar é a escuta, o bem-estar é a palavra, né? Então, o bem-estar é a atenção. Sim. Então, quando o palhaço ele olha, ele sente, ele fala, poxa, aqui cabe um riso, então vamos para a brincadeira. Ou ele olha, ele sente, aqui cabe o bem-estar. Esse quarto está pedindo isso. E eu ouvi você falando do abraço, aquele quarto era o bem-estar. Aquele quarto era aquilo que precisava naquele momento. Nós temos que entender o momento. Sim. Né? O Dr. Palhaço, quando o Dr. Palhaço, quando a pessoa entender que o que ele tem de melhor ali é a relação, é o encontro, é a conexão, o riso é consequência. Então a gente não vai em busca do riso, a gente vai em busca do encontro, né? O Runteradas, ele fala na sua entrevista, e essa entrevista tem na internet, você pode procurar lá, Roda Viva com Runteradas, né? Para quem não conhece o Runteradas, depois eu não vou ter como falar dele aqui, mas é o que fez o filme lá baseado na história dele, Pat Adams, e ele trouxe a ideia de humanização, né? Um olhar mais humano das relações. E perguntaram para ele assim, rir é o melhor remédio? Ele falou, não. Aí o jornalista ficou chocado, falou, como assim? Não é você que trabalha com riso? Você que é um agente do riso, né? Ele pegou e falou assim, não, porque remédio, eu posso dar um remédio para a Flávia e fazer o efeito legal. Só que se eu der o mesmo remédio para a mãe da Flávia, pode não fazer o efeito. Ela pode até passar mal. O mesmo remédio. Travou, gente? Travou, você travou com a mãozinha Caramba. bem aqui, assim. Voltou? Voltou, Voltou? voltou. Então, Travou. Travou, PS. Travou, PS, o seu. Vocês estão ouvindo o PS ou só eu não estou ouvindo, galerinha? Daniel? Responde aí, se é só o PS. Eu acho que ele vai cair de novo. Caiu novamente. Só, enquanto o PS não volta, dá uma ênfase que, geralmente, isso que ele está falando da sensibilidade, nessa tríade do olhar, do sentir, do agir, o ser humano ele faz ao contrário, né? Muitas vezes a gente faz ao contrário, a gente age, depois a gente pensa no que a gente fez. Então, quando você realmente, porque o grande segredo nisso, como diz o Pécio, né, pega a senha aí, é a repetição. Então, nós somos treinados, muitas vezes, desde cedo a fazer isso. Primeiro agir, depois pensar no que você fez. Primeiro você fala algo, depois você pensa, nossa, será que eu falei, né? O palhaço de hospital, ele é treinado ao contrário, ele é treinado primeiro a olhar, ele sente o ambiente, depois ele age. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode colocar em prática no dia a dia. Por isso que quando a gente fala que a gente se apaixona por essa máscara, por ser um doutor palhaço, é porque é tanta coisa que ele nos ensina,
né? Porque o palhaço, o que que ele faz? Ele tenta fazer ao contrário daquilo que, vai para a direita, a gente vai para a esquerda, vai abaixo, a gente levanta, né? A gente faz ao contrário. Mas nessa questão da técnica, nessa tríade, nessa sensibilidade, é fantástico. Porque você vai colocando em prática, em prática, em prática, então se torna um hábito, sabe? Se torna um hábito. Pércio! Deixa eu convidar aqui de novo, galera. Enquanto isso, vai mandando aviãozinho, gente, porque assim, é muito importante a gente estar preparado para esse ambiente e muitos institutos não vão conseguir voltar, né, Pércio? O Pércio vai conseguir voltar até o final Meu dessa Deus, live. gente. Não, depois se você quiser remarcar essa live, vamos remarcar, porque tá dando Vamos trabalho. remarcar. Vamos remarcar, sim. Porque Eu tem não sei o muita que tá coisa a ser acontecendo. passada. Não sei o que tá É, acontecendo, é tá muito travando. conhecimento, filho. Quando o conhecimento vem, cada vez que cai é alguém sendo tocado, entendeu? Alguém sendo transformado. Então é muita coisa acontecendo. Que legal. E para terminar lá, a questão do olhar, sentir e agir, do remédio, ele falou para o jornalista, o melhor remédio é a relação, porque é na relação, é no encontro que a gente vai lidar melhor com tudo isso, que vai saber o que o outro precisa e não o que eu quero. Exatamente. É Pega a sempre sobre o senha! outro. Pega a Pega a senha. senha! Você tem É muito sempre palhaço aí. sobre o outro, né, E, Pérez? e eu errei Sobre o muito outro. também. Eu errei muito com isso. Muitas vezes a gente, né, quando está começando, a gente tem aquela ansiedade, né? E, e a ansiedade faz a gente fazer coisas que não é legal. E eu era simplesmente o cara que apresentava nos hospitais, né? Levava uma mágica nova e queria apresentar a força, né? Levava uma música e eu queria cantar para todo mundo, porque eu achava legal, e não porque o paciente, né, o acompanhante necessitava. Quando eu descobri Sim, essa tríade, olhar, sentir e agir, foi o processo para errar menos e para ter uma boa relação. sim. Ai, Para ter uma boa é, relação. quando a gente entende isso, tudo muda, né? A gente tem uma necessidade, né, Pérez, de querer sempre ser o eu, aí a gente acaba se atrapalhando, né? E não Exatamente. é, a intenção não é essa. Né? A intenção é o outro, você está indo ao outro. Eu, no início, quando eu não entendia essa palavra ridículo, eu ficava assim, por que o ridículo? O palhaço é tão, um ser tão bonito, ele tenta sempre colocar o outro em primeiro lugar, e depois que foram me falar, né, que é a questão, não é do sentido pejorativo, é da questão de fazer rir, né, é de se colocar em um patamar um pouquinho ali abaixo, para que o outro se sobressaia. Então, assim, O ridículo é a exposição do eu para que o outro se identifique comigo, isso, para que ele se possa se identificar. Aí que vem o riso. E quando você descobre isso, nossa, você se liberta. Aí a por isso que você identificação. começa a se libertar, usar aquilo que você tem de melhor, né? O meu cabelo é o que eu tenho de melhor, não é a peruca. Então É isso sobre sou eu. isso. É, Então, e eu faço isso porque eu me aceito, né? E a partir do momento que eu mexo no meu cabelo, todo mundo que tem cabelo crespo e prende assim, ó, todo mundo vai se identificar comigo. Porque fala, puxa, o que acontece comigo? E a pessoa, quando vê isso no outro, ela se liberta. é sobre isso. Sobre isso. A identificação. Ai, meu pai. Então, essa identificação é através da fragilidade. Quando eu mostro a minha fragilidade, e o palhaço é isso, até a máscara é a revelação disso. Quando eu mostro a minha fragilidade, o outro se identifica e fala: puxa, eu sou assim, estamos juntos, vamos caminhar junto, vamos vencer junto. Agora, quando eu tenho um orgulho, o orgulho me afasta das pessoas, porque trabalha com um alto nível, né, de perfeccionismo
que as pessoas falam, eu não sou isso, eu não, nunca vou conseguir ser isso. Então afasta das pessoas. E o que o Exato. palhaço trouxe para a minha vida, né, que mudou a minha história, foi aprender a lidar com essa fragilidade. Que, na verdade, essa fragilidade é que me torna forte. E aí comprova o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que quando a gente é fraco, é aí que Deus se revela na gente e torna a gente forte. Conexão de almas, né? É muito lindo Exatamente, isso. Ah, ele exatamente. soltou o cabelo e a gente vai à loucura quando ele solta o cabelo. Olha É como sobre isso é isso. especial, né? É sobre a verdade, sabe? É sobre, né? Olha aqui, ó. Quando eu começo a Sim, fazer a ferracina, eu começo isso aqui, ó. Quanto mais volume, mais eu me identifico. muito bom. Ai, gente. Ó, Então, essa questão do ser palhaço, por isso que muitas pessoas não conseguem, tem essa dificuldade de lidar com o seu próprio eu. sim. E aí, quando ele vê o outro fazendo e vê que tem alguém ali achando graça, ele fala, poxa, não é tão ruim assim, né? Dá pra gente conviver com isso. E aí vem a aceitação, né? Vem a Exatamente, aceitação do nosso eu. exatamente. Então, é sobre saber, né? É o autoconhecimento, né? O palhaço, ele nos traz um autoconhecimento, assim, que às vezes em um ano, a gente vive 10 anos em um ano, não é? É tão acelerado o processo, tão Sim, intenso, que 10 anos, que às vezes você fica tentando se entender quando você entra nessa área, e principalmente, gente, um doutor palhaço, sim, certo? Né, sim, Péssimo? Porque você precisa exatamente. dessa sensibilidade. Não tem como você ser um doutor palhaço cirúrgico sem essa tríade que o Péssimo está falando. Você Não começa a existe. desenvolver isso, né? Se você não desenvolve isso, você não consegue trabalhar no ambiente hospitalar. De todos os ambientes, eu acho que esse é o mais complicado, assim. Ele tem que estar realmente preparado. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, né? Muitos institutos não vão conseguir voltar, né, Péssio? Porque tem traumas, tem muitos traumas por trás, agora, principalmente depois dessa pandemia que aconteceu, e muitas pessoas não vão ter preparos, não entendem isso, que tem que ter esse preparo agora. Talvez até um psicólogo no grupo, no dentro de um instituto, uma ajuda, né, um voluntário que seja, porque isso aqui, ó, como que você volta para um ambiente desse, onde você vai ver também muita coisa com a sua cabeça, Não, você concorda? não, eu concordo e eu acho que todo grupo tinha que ter, pelo menos, ou reuniões mensais ou bimestral, em relação à parte psicológica dos voluntários. Por quê? Porque o hospital é um lugar onde a gente vê muitas tragédias. Sim, Então, como essas pessoas estão levando isso para casa? Como elas estão sim, lidando com tudo isso, né? sim. Porque tem gente que faz o trabalho toda semana, né? Então, como lidar com isso? E sabe, Ferracina, antes da gente ter essa pandemia, eu sempre falei nos meus cursos, principalmente no Expresso Riso, a gente tem aulas, né, que são muito importantes. Tem aula de biossegurança, tem aula de espiritualidade, e o pessoal falava assim, nossa, mas precisa dessa aula de biossegurança? É Não faz necessário ideia. isso? Né? E eu falava, minha palavra sempre foi, gente, vocês têm que ter noção que vocês estão entrando num lugar de risco. Não risco só para o paciente, mas risco para a sua vida. É um lugar onde a gente vai encontrar mais bactérias no mundo. E o pessoal falava assim, nossa, parece que é exagero, né? E A gente tem 5 minutos. a pandemia veio Vai acabar. mostrar a importância da Sim. proteção em relação a tudo isso. A pandemia veio mostrar o que um vírus pode fazer.
Então, olha a importância de você entender que tem que ter a segurança da vida para realizar um trabalho de doutor palhaço. Então, vai mudar para aqueles grupos que nunca fizeram biossegurança, vai mudar muito. Vai mudar muito. Eu acho que, inclusive, a máscara hoje é uma boa sugestão para quem faz trabalho de hospital. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a máscara talvez vai permanecer, porque nós estamos entrando de fora. Será que não estamos levando algo para dentro? Ou nós estamos entrando, será que não estamos levando algo para fora? E a máscara é uma proteção incrível. Aí entra a questão. Você terminou? Que às vezes dá um delay de que parece que você já Não, pode pode falar? falar. Gabriel, depois eu vou ler sua pergunta aqui, tá? Ele fez uma pergunta. Aí que entra a questão do figurino, de peruca, de um acessório, de você ter um tecido apropriado para estar no seu figurino. Essa era de cetim, daquele outro tecido furadinho, que eu esqueci o nome agora, acabou. Gente, muita coisa vai mudar. Os próprios hospitais estão fazendo reuniões para ver quem realmente eles vão permitir entrar no ambiente hospitalar. Ou você esteja preparado e procure pessoas que são especialistas no assunto para ajudar o instituto, ou vai ter muito instituto exterminado por falta de conhecimento. E não é isso que a gente Exatamente. quer que aconteça. Não é Exatamente. isso. Sabe, Flávia, eu trabalhava na área da saúde antes de entrar como doutor palhaço. Então, eu trouxe essa seriedade para o meu grupo da questão da higienização, da biossegurança. Então, a gente sempre foi muito rígido nisso aqui. Então, a dupla de doutor palhaço tem um álcool gel, toda a saída de quarto trabalha, né? Tem que lavar as mãos, né? Então, a gente sempre teve essa proteção, né? Até a gente foi muito elogiado aqui na região por causa disso. Mas e os grupos que não têm esse processo? Tem muitos, muitos. Tá E doendo os meu grupos, coração de ver tanto de institutos despreparados. e os grupos que não entendem, não sabem o porquê disso, não sabem a importância de você não cumprimentar, de você pegar na mão. Então, olha como muitos grupos vão ter que se adaptar, né? E entender como que vai ser essa nova interação, como que vai ser, Né? né, essa nova relação. Então, alguns grupos vão ter essa dificuldade nesse sentido. É verdade. Vai acabar. A gente faz outra, né, Pérez? A gente combina outra. O Gabriel colocou aqui, ó, olha aí os dois grandes mestres da arte da palhaçaria, como vocês estão. Ferracina, você melhorou? Sou o Gabriel, fã de vocês. Graças a Deus, sim, Gabriel. Usei aí a arte da palhaçaria, me ajudou muito nesse processo. Momô. Mas vamos marcar outro que tem mais É assunto para isso, falar. vamos marcar. Então, eu quero deixar uma frase aqui, ó, ainda do livro, porque esse livro aqui tem muita coisa, gente. Parece que foi feito para o doutor Palhaço. Ó. Gaste sua energia em construir uma vida que mantenha sua paixão por viver. Gaste sua energia em construir uma vida que mantenha sua paixão por viver. Então, assim, precisa saber onde a gente está gastando a nossa energia, né? E Exatamente. é isso. Quero te agradecer, porque vai cair a live, vai cair Eu que agora. Quero agradeço. muito te agradecer. Agradecer a todo mundo que entrou, que passou, que vai assistir depois, Obrigado. tá? Gratidão. E vamos combinar outra, tá? Vamos falar. A Vou, gente vou te nem chamar para a falou gente muito combinar. sobre a volta, mas precisa falar. Porque aconteceu essas coisas. É muito, como eu falei, é muito conhecimento, aí a live não... Mas a gente vai marcar outra, tá, galera? Sobre a questão da volta. Estamos comprometidos aí com vocês. Né, PS? Beijo, pessoal. Boa Tchau, valeu, noite. Flávio. Tamo junto.